Bom dia a todos. A gente sempre fica feliz quando a gente mesmo que virtualmente, no JET, né, na casa do Dr. Erma, porque invariavelmente a gente lembra de Altivo Panfiro, estende o nosso agradecimento ao esse benfeitor Baltazar, que em inúmeras oportunidades nos esclarece através das suas obras, das suas páginas, e evidentemente o nosso carinho íntimo, né, o Dr. Erma, que é um espírito que fala muito fundo ao nosso coração, e eu acho interessante falar isso porque, na verdade, eu aprendi recentemente a amar e respeitar o Dr. Erma, porque eu não me compreendendo, eu também não compreendia ele. E a partir do momento em que a gente abre o nosso coração, a nossa possibilidade de entendimento, fica mais fácil nós amarmos e sermos amados. E não poderia deixar também de falar, de agradecer a nossa irmã Ana Ramalho, por tanto carinho que sempre nos dedica, mas em especial, gente, vocês me perdoem, mas a Maria José ou a Zezé, para nós, né, fala muito forte no nosso coração, essa amiga de tanta jornada, e eu sempre peço a Jesus que a ilumine e sempre aproxime mais os nossos corações. Mas hoje nós viemos falar de um assunto extremamente providencial, né, que seria a caridade para com os criminosos. Está lá no item 14 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nos é trazida pela espiritualidade essa página, né, por Elizabeth de França, que a gente, muitas das vezes, a gente não entende muito bem essa proposta da espiritualidade superior de fazer com que nós tenhamos um olhar diferenciado para aqueles que nós denominamos como criminosos. E a gente já tem, por experiência da própria doutrina, numa mensagem que Emmanuel nos traz no livro Coragem, ele diz que o que nos separa, evidentemente, do maior criminoso que a gente possa denominar assim, no plano atual dos encarnados, o que nos separa desse irmão é um par de existência. Muitas das vezes, na existência anterior, nós fizemos ou nos habituamos a cometer atitudes que vislumbrava uma loucura temporária pelo tamanho do mal que temos potencialidade de fazer a partir do momento que somos potencializados, seja por que motivo for. E no texto, a rainha Elizabeth, a rainha que nos propõe essa reflexão, ela nos traz uma tônica de pensamento de que o que seria o criminoso na extensão das nossas observações. Como nós poderíamos classificar de criminoso aquele que não caminha na mesma jornada que a gente, que não tem as mesmas possibilidades de entendimento que nós temos? Como poderíamos classificar como um criminoso por uma ótica extremamente limitada, que é a ótica daquele que, não seguindo o exemplo e as palavras de Jesus, insistimos permanentemente no julgamento pura e simplesmente de um ato isolado? Quantas das vezes nós nos surpreendemos com alguma palavra grosseira que nós verbalizamos no momento de intemperança, no momento de irritação, que nos traz um grave arrependimento por termos utilizado uma palavra mais dura, mais rústica, com o nosso familiar, com o nosso amigo, ou com aqueles que no momento qualquer estejamos transitando na via pública. Então, a condição de criminoso, ela não pode estar estabelecida na visão imediatista que nós temos. Por quê? Porque nós temos, no âmbito material, aqui no Brasil, o Código de Processo Penal brasileiro. Inúmeras atitudes ali nós classificaríamos como sendo, até certo ponto, normal, e a gente atua como sendo, à luz da lei, como tendo cometido alguma infração.
Agora, se nós formos analisar em relação à lei de Deus, aí eu sinto dizer, a nossa situação se complica absurdamente. Vou dar um exemplo, muito corriqueiro. Tem uma frase popular que fala assim: achado não é roubado, quem perdeu que é relaxado. Usamos essa frase quase que corriqueiramente, como a validar algo que a gente tem achado na rua, de bom ou de menor valor, não importa. Achou um relógio que no camelô custa R$20, mas você acha que se deu bem, está feliz. Só que se a gente for analisar à luz da interpretação da Bíblia, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, é capítulo 16, mas lê o livro todo de Deuteronômio que vai achar com certeza. Lá no livro de Deuteronômio, Moisés classificou assim como uma lei social, né, do povo hebreu. Se você acorda e vê junto à tua tenda, que naquela época não tinha casa ainda, né, eles estavam no deserto, junto à sua tenda, uma ovelha que não conta como sendo de sua propriedade, você deve pegar essa ovelha, levar até a tenda, até o tabernáculo de oração, que representaria depois o templo de Jerusalém. Você tem que amarrar essa ovelha lá na tenda do tabernáculo, tá? E esperar que o dono, dando falta da ovelha, vai lá e pega a ovelha e coloca no seu rebanho. Agora, se você permitir que essa ovelha fique na sua tenda de um dia para o outro, você é ladrão e tem que ser punido. Então, se você achou a ovelha e não botou na tenda do tabernáculo, tá bom? Tabernáculo já é tenda, né? Não colocou no tabernáculo lá que representava aonde estava guardada as tábuas da lei. Se você não colocou lá, você já é ladrão. Olha que interessante. Então, para o povo hebreu, não existe essa afirmação de que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não existe isso. Mas, olhando a lei civil criminal brasileira, também tem um artigo, se eu não me engano é 160, 161, que diz assim: furto de coisa achada. Você achou uma aliança, um relógio, um cordão, qualquer coisa, uma carteira, um dinheiro, uma nota no chão, você achou? O que a lei determina? A lei humana determina que você pegue esse objeto ou esse dinheiro, leve a uma delegacia. Chegando à delegacia, você vai falar para o policial: olha, achei esse objeto na rua tal, próximo ao número tal, e estou aqui para entregar à autoridade policial. O policial o que vai fazer? Vai fazer um recibo no papel timbrado da delegacia, colocando a sua descrição, o objeto que foi achado, vai assinar, lhe dar uma cópia e ficar com a cópia para ele, para juntar ao objeto que foi achado. É o que a lei diz. Então, se eu acho um objeto e trago para casa, é furto de coisa achada. Aí muita gente fala assim, toda vez que eu trago esse assunto, fala assim: ah, Evaldo, é lógico que o policial vai ficar feliz se você levar lá, que a gente nivela por baixo, né? A gente julga que todo policial, todo funcionário público, ele é corrupto, ele é ladrão, ele age desonestamente. Nós estaríamos entrando em outro preceito da lei que Jesus nos ensina, que é não julgar para não sermos julgados. Na mesma medida que julgarmos o nosso semelhante, nós seremos julgados. Então, nós temos essa mecânica que nos tornaria, à luz da lei humana, à luz da lei de Moisés, criminosos. E aí, como é que a gente vai fazer se alguém desejar fazer prece para a gente? Não precisa, o meu erro é muito grande, eu não justifica, eu tenho que ser punido pelo meu erro. É assim que a gente vai fazer, ou a gente vai implorar que mais pessoas rezem por nós, nos proponha a oração como sendo uma forma de nos levar a um processo de arrependimento do erro cometido e ajustar a nossa conduta a não mais cometermos.
Porque a proposta da Rainha Isabel, a proposta dela é que nós sejamos conscientes em relação, primeiro, às nossas atitudes, para não entrarmos na ação comum do julgamento do outro, porque o outro está mais errado do que eu. Só que a proposta do Evangelho, como o capítulo nos coloca, é amar o próximo como a si mesmo. É exercer o amor a partir de mim, para que eu possa oferecer ao meu próximo o amor que eu preciso e que ele também precisa. Porque Chico Xavier, o mentor de nossa casa, ele nos coloca uma orientação, desde ainda no plano material, como ele, nos alertando que Jesus nos propõe amar o próximo como a nós mesmos. Logo, temos que ter um processo de benevolência com o erro do semelhante, na mesma medida que nós queremos que tenham conosco. Porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu também sou o próximo de alguém. E vou pedir que essa pessoa me ame no mesmo âmbito que ela ama a ela mesma. Então, essa visão do criminoso, ela está estabelecida de uma forma associada invariavelmente à lei de amor que Jesus veio exemplificar para todos nós. Ao invés de nos arvorarmos como juízes das causas alheias, nós não temos condições, como diz o texto de Emmanuel, de preparo, de analisar todo um teor de fatos que levaram a pessoa a uma atitude, muitas das vezes impensada, uma atitude voluntariosa, uma atitude que lhe traria sofrimentos e ela não tem condições de avaliar naquele momento. No texto, Emmanuel fala da embriaguez dos sentidos físicos ou da loucura da busca insensata dos prazeres. Quem de nós poderíamos afirmar que nessa ou em existências anteriores não tivemos as mesmas situações que nos levaram a situações que hoje deploramos, a ações que hoje deploramos? Então, o processo de prece pelos criminosos, nós temos que estabelecer em que momento nós nos colocamos na condição de puros, de espíritos puros, de espíritos distanciados de qualquer atitude indevida. Mesmo aqueles espíritos que já alcançaram um patamar de evolução considerável, eles não se arbitram juízes de ninguém. Não se arbitram. Nós, o Evaldo, na sua dificuldade, olha a atitude de alguém e começa a comentar. Ah, que absurdo fulano fazer isso. Como pode ciclano tomar essa atitude? Ah, aquela fulana fez isso, falou aquilo. Se a pessoa está errada, eu gosto de uma frase, sabe, que Emmanuel coloca. Ele fala assim: só é possível identificar o mal que o outro comete quando esse mal está dentro de você. Se você ainda é a morada do mal, do erro, então é muito mais fácil você identificar isso no outro, porque tem a afinidade de sentimentos. Nós lembramos, Humberto de Campos traz, né, na obra Contos e Crônicas, que Pedro, o apóstolo, estava no pátio de Pilatos, e Jesus preso lá no calabouço, e Pedro olha assim pela grade do calabouço, né, e vê Jesus sendo chicoteado. E Pedro fala assim: ah, mestre, pensa, né? Ah, mestre, como os homens são maus contigo. Jesus recebe aquele pensamento de Pedro, mesmo diante ali da angústia, da dor que ele está sentindo, olha para Pedro e responde também para Pedro mentalmente: ah, Pedro, o homem não é mau, ele é ignorante. Então, como Jesus não é mais portador de nenhum sentimento inferior, é um espírito crístico, ele não consegue entender na gente as nossas atitudes levianas, as nossas atitudes infantis como maldade, ele entende como ignorância. Olha o quanto ainda temos que caminhar na nossa jornada evolutiva para começarmos a entender as ações daqueles que ainda nos ferem como sendo uma atitude de ignorância e não uma atitude de maldade.
todos nós temos caminhos tortuosos, se não nessa. Eu, no meu caso, eu tenho nessa e muito mais nas outras. A minha preocupação é que são as próximas existências o que eu tenho que modificar dentro de mim ainda. Mas a nossa visão ainda está muito atrelada ao meu sentimento de certo e errado, de bom e mal. Nós temos uma crítica muito intensa nesse sentido, em função de que nós ainda não compreendemos as ações dos nossos semelhantes como sendo mais de ignorância do que de maldade. Chico foi visitar, certa vez, na cidade lá em São Paulo, ele foi visitar um presídio. E era um presídio, à época, considerado de segurança máxima em virtude de presos de alta periculosidade. Quando chegaram no presídio, estava o diretor do presídio, o prefeito da cidade, o delegado da cidade e o juiz da cidade, que era espírita, que fez o convite, e Chico manifestou o desejo de ir lá no presídio. E Chico tinha o hábito de levar alguns exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo com ele, quando ia fazer uma visita a uma instituição. Como ele dizia, que o Evangelho, Jesus nos propõe divulgarmos o Evangelho por onde nós andarmos, né? Ir de 2 a 2 e anunciar o meu Evangelho. Então ele levava sempre exemplares do Evangelho. E quando chegou lá no presídio, o Chico manifestou o desejo de ir no pátio conversar com os presos. E o diretor falou assim: olha, Chico, você me perdoe, mas não vai ser possível não, porque aqui a turma é um pouco assim, acesa, é um pouco, aqui a chapa esquenta, como diz no ditado popular. E Chico falou assim: não, mas se eu vim aqui, eu não vim aqui para falar só com o senhor, que é o diretor, e nem com os funcionários do presídio. Eu vim aqui para falar com todos. Então, se eu não posso falar com os irmãos que estão lá no pátio, então seria melhor eu retornar. Aí o diretor falou assim: mas Chico, é uma situação muito perigosa, nós não temos aqui tantos guardas assim para lhe dar segurança. Ele: ah, meu filho, daquele jeitinho do Chico, né? Ah, meu filho, se nós não confiarmos em nosso Senhor Jesus Cristo, vamos confiar em quem? Então aí o diretor abriu lá o precedente, Chico desceu, foi conversar com os presos, levando uma palavra de carinho para todos eles, tratando todos como irmãos. É característica do Chico, né? Ainda muito distante do Evaldo, evidentemente. E aí, em certo momento, o Chico olhou para o diretor do presídio e perguntou assim: quantos criminosos somos aqui? Quantos presos somos aqui? E o diretor, assim, meio assustado com a pergunta, porque Chico englobou o prefeito, o diretor, o juiz, o delegado e todo mundo que estava ali. Quantos criminosos somos aqui? Aí o diretor, querendo aliviar a coisa, falou assim: não, somos detentos são 380. Aí Chico olhou assim: ah, então somos 11, então ao todo somos 361, né? Então, a visão do Chico é que todas as vezes que nós somos descobertos em algum erro cometido, em qualquer nível que for, nos tornamos criminosos à luz da lei de Deus. Porque é uma frase do Chico, que Chico aprendeu com o seu Emmanuel, que Chico perguntou a Emmanuel qual a definição de criminoso. Aí sabe o que Emmanuel respondeu para a gente? Somos todos nós quando descobertos. Porque até que um crime ele só pode ser tipificado como tal a partir do momento que toma-se conhecimento daquele crime, ou que se tem uma vítima, né? E aí vai-se em busca do autor. Então, todas as vezes que eu cometo um erro e sou descoberto, eu me torno, à luz da lei, um criminoso. Mas não quer dizer que seja condenado eternamente. É que a doutrina vem nos mostrar que as penas não são eternas. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com alguma atitude violenta de um irmão na sociedade, alguns são adeptos ou da prisão perpétua ou da pena de morte. E eu fico muito triste quando eu escuto um irmão que já tem conhecimento da doutrina dos espíritos, diante de um crime muito
doloroso que alguém tenha cometido, e alguém fala assim, 30 anos de cadeia é pouco. Devia ficar preso a vida toda. Graças a Deus que a lei de Deus não tem a mesma rigorosidade que nós temos com o erro do semelhante. Porque quando eu cometo algum erro de maior potencial, eu imediatamente demonstro o meu desconhecimento da amplitude da lei para que eu tenha uma pena mais reduzida ou uma pena mais amenizada. Então, se eu tenho esse desejo em relação a mim, por que eu não posso demonstrar isso quando eu vejo algum irmão praticando um ato, na minha concepção, insano, um ato de violência? E todas as vezes que eu me estimulo a ver pelo noticiário ou buscar as informações de atos de violência, eu só estimulo dentro de mim as mesmas atitudes. Eu vou dar um exemplo, vocês me perdoem, é pessoal, mas é pertinente. Eu, quando mais novo, eu adorava de ver filme de guerra. Filme da Segunda Guerra, para mim, era top de linha. Todos que passavam, fosse no cinema ou na televisão, eu tinha alguns que eu vi exaustivamente. Eu já sabia já o enredo todo do filme. Sentia muita alegria de ver os filmes. E lógico que eu atirava no inimigo junto com o ator, né? E quando o ator errava o tiro, eu ainda chamava ele de burro. Ou seja, eu interagia de uma forma muito intensa com os filmes de guerra. Até que eu comecei, com o estudo da doutrina, entender que a guerra ela é motivada pelo orgulho e pelo egoísmo do homem. E quando eu percebi que o meu sentimento de belicosidade era muito intenso, então a única forma de eu diminuir esse sentimento, esse ímpeto de agressividade é fazer aquilo que Jesus me propõe. Livra-te dos ares, que eu te livrarei dos males. Parei de ver filme de guerra. Parei de ver. Tinha uns filmes também de bang bang, né? Americano também, que eu gostava muito de ver também. Então parei de ver, mudei a temática dos filmes que me atraíam para que eu pudesse também mudar os meus sentimentos internos. Ainda não mudei muita coisa não, gente. Tem que confessar para vocês. Mas existe já a vontade dessa mudança. Então, se eu tenho tendências a determinadas atitudes, no caso, estamos falando da belicosidade, da agressividade. Mas também podemos falar isso em relação à bebida, em relação a outros tipos de drogas lícitas, ou em relação à promiscuidade sexual. Eu também posso, a partir do momento que eu mudo o meu campo de visão, ou o meu campo de entretenimento, buscando coisas mais saudáveis, então eu também vou mudar a minha ambiência íntima. Eu costumo dizer que eu uso as mídias sociais, né, o Facebook, Instagram, YouTube, eu uso com o intuito de divulgar o Evangelho de Jesus. Porque antes, se houvesse isso lá na minha juventude, meus 30 anos, certamente eu ia usar para meios menos produtivos, para eu, espírito imortal. Então, quando alguém que está nas minhas mídias sociais traz o WhatsApp, traz alguma informação voltada para as coisas de política, de guerra, de notícias de violência, eu simplesmente me abstenho de qualquer comentário, porque eu não quero mais me alimentar desse tipo de informações que não me fazem uma pessoa melhor. Não me fazendo uma pessoa melhor, eu vou continuar analisando a conduta do meu semelhante como se fosse um criminoso. E aonde eu me separo dele? Em que momento, nessa existência, eu posso dizer que eu não jamais tiraria a vida de alguém, uma vez que a minha estivesse em grande perigo? Não sei. Não sei, sinceramente não sei. Então a proposta da Rainha Isabel, Elizabeth, não vai fazer muita diferença do nome dessa benfeitora, né? A proposta dela é que tenhamos um olhar mais fraterno para com o semelhante. Nós
não tem como a gente se distanciar do princípio de caridade que o Evangelho de Jesus nos propõe. A caridade é a tônica do Evangelho. E como que a gente vai ter caridade apenas para aqueles que fazem tudo que me agrada? Como é que eu não vou exercer o sentimento de caridade para aqueles que ainda, e eu também sou assim ainda, né, mas ainda me desagrada? Quantas vezes eu tomo atitude que me desagrada, pensamentos que me desagradam? Então, se eu quero ter o princípio de fraternidade comigo, reconhecendo ainda as minhas dificuldades, por que eu não posso levar isso para o próximo? Por que eu tenho que acirrar na minha mente a ideia da violência, que o mundo está muito violento? Por que o mundo está muito violento? Porque eu não faço a minha parte, a parte que me compete. Eu tenho os meios para que eu possa utilizar o meu entendimento que o Evangelho me propõe para que eu seja menos violento. Eu não tenho gerência sobre ninguém. A proposta de prece, orar pelos criminosos, é uma atitude que depende de mim, é individual. Eu gosto de citar histórias do Chico, primeiro pela proximidade dos assuntos que são sempre pertinentes para nós, mas que me ajuda a ter uma compreensão melhor e uma proposta também de mudança de comportamento. O Chico estava muito doente e ele estava deitado na cama dele e Emmanuel chega perto dele e pergunta: o que é, Chico? Por que você está assim, todo encolhido aí? Ele falou: seu Emmanuel, eu estou muito doente. Eu já não consigo segurar um lápis para receber uma frase, uma mensagem para ajudar alguém. A minha voz está tão fraca que para a pessoa me ouvir tem quase que botar a orelha perto da minha boca. E eu também já não estou escutando muito bem, quando a pessoa está falando muito baixo, eu já não compreendo. Eu não sirvo para mais nada, seu Emmanuel. Aí Emmanuel falou assim: Chico, não repita isso, porque enquanto você puder fazer uma prece por alguém que está sofrendo, você é de grande valia para Deus. Aí, Maria José, sabe o que Chico passou a fazer? Ele pediu a Eurípides, que é o seu filho adotivo, né? Doutor Eurípides, né? Ele pediu a Eurípides que fosse na banca de jornal comprar os jornais mais baratos da banca. Aí Eurípides falou: mas Chico, o jornal mais barato, Chico, se torcer sai sangue, só traz crime, só traz maldade. Aí o Chico falou assim: eu sei, meu filho, vai lá comprar. Mas para quê? Não pode ser uma revista, uma coisa mais fácil? Não, Eurípides, traz esses jornais, porque quando vier o nome daquele que cometeu o crime, eu posso orar por ele. Porque ele não vai ter ninguém, além da mãe dele, por pedir para ele, por ele. Aí eu vou ajudar a mãezinha dele, pedindo por ele. Ele estava na cama. Ele estava numa condição que achava que não tinha mais serventia. E ele entendeu que orar pelo criminoso é a proposta do Evangelho de Jesus. Sabe? Porque o que o mestre fala? Eu vim para os doentes. Os sãos já pertencem ao Pai que está no céu. Quando eu me arvoro em juiz da ação do outro, em que nível for, eu estou indo contra o que o Evangelho me propõe. Que a proposta do Evangelho é de fraternidade, de busca da compreensão. Mas, Evaldo, eu vou concordar com erro, com crime? Não, não é isso que o Evangelho está falando. O Evangelho nos propõe, e Jesus fala isso para todos nós, que Jesus, ele pretende eliminar o pecado, mas ama o pecador. E graças a Deus que ele ama o pecador, porque senão eu não estava aqui. Encarnado, não. E certamente, se fosse possível, eu seria arriscado do mapa espiritual pelas minhas inúmeras deficiências. Então a proposta do Evangelho não é você escolher fazer prece para quem você ama. Esse tu já faz através de um sorriso, de um olhar carinhoso, de um abraço, né? Um WhatsApp amoroso. Ô, fulano, estou com saudade de você, tem pouco que não te vejo, vamos nos encontrar. Isso é uma prece, gente. Ou você acha que prece é só botar a mãozinha assim, fechar o olho, abaixar a cabeça e começar a formular palavras? Não, não. O sentimento de alegria quando você encontra com alguém, ele já é uma prece.
Aqueles que já tiveram oportunidade de fazer um trabalho com irmãos em situação de rua, sabem o quanto é importante um olho no olho, um sorriso para esses irmãos que estão em situação de rua. Não é chegar lá, pegar a quentinha e toma. Olha aí, tem isso aí para tu comer hoje. Não, não. É olho no olho, sabe? É mostrar para a pessoa que está em situação de rua que você entende ela. Não está ali para julgá-la. E quantas vezes quem já passou por essa possibilidade de trabalho, chega para entregar a quentinha e o irmão está exalando álcool. Aí a gente, no nosso julgamento, obrigado, Maria José. A gente chega no nosso julgamento e fala assim, aí, bebeu a noite, bebeu o dia todo, não está aguentando nem levantar para pegar a quentinha. Você sabe, se ele não bebeu para esquecer a fome, o frio, a solidão, o desprezo de nós, sociedade, então não é a atitude que o Evangelho espera do Evaldo. A atitude que o Evangelho espera do Evaldo é eu sentar do lado do irmão, dizer para ele o que tem na quentinha, pedir desculpa a ele porque às vezes a comida não agrada muito, sabe? Entrar no mundo dele, porque muitas das vezes a gente exige que eles entrem no nosso mundo. Então fazer prece pelo criminoso, tenho certeza, no meu sentimento íntimo, no meu coração, quando eu faço a prece por algum criminoso, estou fazendo prece por mim mesmo. A minha necessidade é tamanha que eu hoje tenho dificuldade de separar o criminoso do Evaldo. Porque eu ainda cometo atitudes mentais, de sentimento, que eu tenho vergonha diante do Evangelho de Jesus. Sabe? Quando o doutor Erma fala assim para mim, né? Para todos nós, ele fala assim, olha só, é necessário fazer a reforma moral, como Kardec nos propõe. Aí uma vez, inadvertidamente, eu falei assim, mas é muito difícil, doutor Erma, fazer a reforma moral. Aí o doutor Erma falou assim para a gente, difícil é aquilo que ninguém fez. E Jesus, como é nosso guia e modelo, ele nos ensinou o caminho para todas as mudanças que nós queremos e precisamos fazer. Então a proposta é minha, é para mim. Eu tenho que fazer essa proposta de transformação moral e entendo que terei dificuldade, mas não posso colocar na condição de dificuldade. Por quê? Porque se eu falar é difícil, eu já estou dizendo assim na entrelinha, eu não quero. Eu não vou tentar fazer isso. Não vou tentar fazer isso. É uma outra coisa que eu tenho muito preocupação, quando a Maria José está lembrando aqui no chat, que nós saímos da situação do coitadinho. Tá? Porque se for um filho meu que cometa um crime, eu não vou encontrar justificativa para a atitude dele, coitadinho dele. Olha, ele desde pequeno que ele tem dificuldade, tem problema de cabeça. Então agora ele fez essas coisas assim, mas é um bom menino. Haroldo Dutra Dias, palestrante, juiz de direito lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, ele falou que ele mudou a concepção dele, ele estava no tribunal de júri, né? E estava no julgamento de um irmão que tinha cometido latrocínio, que é assalto seguido de morte. E a pena, pelos autos, por tudo que foi proposto ali, a pena seria de 22 anos de cadeia, em regime fechado. E quando ele deu a sentença, que o fórum, a sala de julgamento estava se esvaziando, levantou-se uma senhora lá de trás, fez sinal para ele e falou, doutor, posso falar com o senhor? E aí o Haroldo permitiu, ela chegou perto, uma pessoa com vestes muito simples, chorando, falou assim, olha doutor, o senhor condenou meu filho a 22 anos de prisão, mas ele não foi sempre mal assim não. Ele, quando era pequeno, que ele mamava aqui, ele era uma criança muito amorosa, sabe, doutor? Depois ele mudou, mas eu vou esperar ele sair da cadeia, esses 22 anos, doutor. Eu tenho certeza que eu sou mãe. Então, todas as vezes
que eu vou meter a lenha em alguém que no meu olhar cometeu um crime que na minha visão é um crime hediondo, eu lembro dessa história do Haroldo, eu lembro dessa mãe. Quem já foi em presídio fazer um trabalho de divulgação da doutrina em presídio, você olha a fila do presídio. Aqui no Rio de Janeiro tem um complexo de Jericinó, lá em Bangu, né, onde tem a maioria das cadeias públicas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Você olha na fila, você encontra na fila facilmente 1.000, 1.500 pessoas, tá bom? Dessas 1.500 pessoas, você vai contar lá aproximadamente 1.200 mães. Mães que não desistem dos filhos, que se sentem impulsionadas por amor, a ir visitar o filho. Então, se fosse um filho meu que estivesse lá, uma filha minha que estivesse lá, eu também ia. Não ia abandonar, não. Então, a proposta do Evangelho de... Evaldo? Oi. Tá bom, minha amiga. Obrigado. 5 minutos, meu amigo. Obrigadão. Senão eu engreno aqui e falo até amanhã de manhã. Obrigadão. Então, todas as vezes que nós fomos analisar, olhar para a nossa crítica em relação ao criminoso, lembre-se que Jesus, no alto da cruz, também era considerado criminoso. Pelaquela turba que muitos de nós estávamos lá gritando para que ele fosse mais supliciado. E ao lado dele, 2 criminosos. Eu, sinceramente, eu não consigo considerar um como bom ladrão e o outro como mau ladrão, não. Eu não consigo entender isso, não. Mas os 2 criminosos, cada um reconheceu Jesus de acordo com a sua ótica, com o seu entendimento. E Jesus, olhando para todos nós, para a humanidade terrena toda, ele diz o quê? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E por que a gente não usa esse exemplo também para aqueles que nós taxamos em diversos níveis da sociedade de criminosos, mas que na realidade são irmãos, tanto quanto eu, ignorante da verdadeira lei de Deus, que é uma lei de amor. É a lei em que Jesus explicita essa lei de amor de uma forma tão intensa quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não fala que a gente primeiro tem que estar limpo, tem que estar um espírito puro para ir para ele. Não. Jesus quer que nós, nas nossas dificuldades, nas nossas dores conscienciais, caminhemos para ele. Porque ele nos ama de uma tal forma que consegue tirar algo de bom de dentro de cada um de nós. Que uma passagem rápida, que Humberto de Campos também relata, que estava Jesus com os discípulos caminhando, e aí Tiago estava mais à frente com Felipe, e Tiago fala: Senhor, muda de direção, que aqui tem um cadáver de um cachorro, já cheira muito mal. E Jesus foi na direção do cadáver do cachorro, se abaixou, olhou e falou: que dentes lindos que ele tinha. Então Jesus consegue ver beleza nas nossas dificuldades. E por que a gente também não se estimula a olhar o irmão que cometeu um deslize diante da sociedade como sendo digno do nosso amor, do nosso respeito, do nosso carinho e das nossas orações? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Evaldo, oportunidade vai ser sempre, porque uma palestra bem esclarecida, um exemplo, despertando para nós novo olhar. Nossa, tocou realmente a mim e todos que estão assistindo e possam futuramente assistir. Excelente. Muito obrigado. Todos possam repetir de novo essa palestra. Muito obrigada. Muito obrigado a todos pelo carinho. Tá? A gente costuma dizer, né, que na casa de Dr. Herman, ou a gente fala com o coração, ou melhor não abrir a boca. Nossa, e você falou com o coração que tocou a todos nós. Obrigado. Foi exemplificante.